e vou projetar a tela para a gente poder começar a fazer questões. Tá? Olha aí. Estamos aqui, para quem tem a apostila física aí, ó, nós estamos aqui na página 152, tá? Que é o último módulo de GA1 dessa apostila. 152, capítulo 15. Tá, vamos fazer aqui várias questões que tem. Pelo que eu dei uma olhada, tem mais questões de regionalização do que propriamente de Centro-Sul. Mas, enfim, a gente vai dando uma pincelada aqui, até porque é difícil, numa prova de vestibular, você ver uma questão de Centro-Sul. Normalmente, alguma temática associada a essa região do país. Entende? Então, pode ser uma questão de urbanização dentro do Centro-Sul, pode ser uma questão de industrialização, de migrações, beleza? Então, difícil, vai ter uma questão de Centro-Sul. Não, na verdade, isso é apenas essa parte do conteúdo, ela serve como uma caracterização geral e também como uma revisão dos assuntos que vocês já viram ou estão vendo, vão ver aí ao longo do ano. Beleza? Ó, questãozinha 1 aqui, ó, deixa eu dar uma aproximada. Questão 1, ela é do Enem, não tem um ano aqui, a apostila não traz o ano, mas enfim, tem aqui os mapas das duas principais regionalizações, as mais famosas, do Pedro Gagher, que você está vendo aí com a gente agora, e a do IBGE. A pergunta é bem simples. No planejamento das ações governamentais, a segunda forma de regionalização apresenta a vantagem de... Então, a regionalização do IBGE, ela em relação a... Vocês estão vendo o meu mouse ou não? Só para eu saber. Ou estou vendo só a apostila? A setinha do mouse, estão vendo? Tô Dá pra vendo ver. sim. Tá, tá show. Porque eu estou apresentando só essa aba aqui, não sei se a setinha aparece. Então, em relação à regionalização do IBGE, qual é a vantagem que ela apresenta na questão do planejamento das ações de governo? Letra A, respeitar a divisão político-administrativa? Sim, exatamente. É muito mais fácil você compilar dados tendo ali um limite jurídico bem definido, com municípios, estados sendo agrupados dentro de uma mesma região, do que no caso aqui do Geiger, que ele traça linhas, vamos dizer assim, sem... Não é que sem critério, não é uma verdade, sem muito comprometimento com a divisão dos estados, né? A divisão federativa. Então, isso dificulta muito. Por isso que eu falei para vocês no início desse último vídeo aí. Eu tenho que falar do Centro-Sul, eu tenho que falar de Sudeste, Sul e Centro-Oeste separadamente. Porque não existe um dado brasileiro de região Centro-Sul, a população, isso não tem de forma rígida, certo? Então, o gabarito aqui já é a letra A, respeitar a divisão político-administrativa. As outras aqui, reconhecer a desigualdade social, considerar as identidades culturais, valorizar a dinâmica econômica, incorporar critérios. Não é esse o comando que a questão nos pede. Ok? Eu vou fazer só as múltiplas escolhas, tá, gente? Eu vou dar uma pulada aqui nas discursivas, porque eu sei que não é o foco da grande maioria. Não sei nem se alguém aqui vai fazer alguma coisa. Sim. Essa questão aí, o Sudeste e o Sul não estão com a mesma cor? Então isso não seria o aspecto Aqui? econômico? Não estou com a mesma cor, não. Parece, cara, mas não tá, não. Vou até dar uma aproximada Tá, maior para você ver. porque aqui pela tela parece que estão com a mesma cor. Tá não. Aqui, ó. O Sudeste está como se fosse um marrom e o Sul é um vermelho escuro. Olhando assim, Tá, beleza. de imediato parece, mas não é não. Tá? É só ilusão de ótica mesmo. É porque usaram uma cor bem parecida, realmente. Essa diferença. Até ele nomeia, né? Sul e Sudeste, ele tá nomeando. Se fosse você tá dizendo o quê? A regeneração do Milton Santos, aquela que eu gostei no final? Que aí eu achei que era essa e botar valorização da dinâmica econômica, porque... Era, mas aí viria escrito região concentrada, entendeu? O Milton Santos não usa a nomenclatura sul-sudeste. Beleza? Vou pular aqui para 3, então. Ó. Migrantes na população 2010. Ó, também que essa questão aqui vai tocar no ponto de migrações. Ela não vai falar necessariamente de divisão
regional em si. A gente vê aqui, ó, habitante nascido fora do município, em percentual de cada município. Tá? Então, quanto mais escuro é a legenda, mais gente mora ali que não nasceu naquele lugar, ou seja, migrou para lá ao longo da sua vida. Então, a gente percebe, com base nisso, que nós temos alguns pontos de concentração de imigração nas grandes cidades aqui do Sudeste e Sul, mas o grosso de imigração está onde? No Centro-Oeste e também alguns pontos da região Norte. Isso por quê? Porque essas áreas são áreas de ocupação mais recente. A gente vai falar sobre isso quando for falar da Amazônia e tal. São áreas que foram povoadas de forma mais intensa a partir dos anos 60, 70, agora do século XX, ou seja, 50, 60 anos. Por exemplo, vamos pensar na construção de Brasília, que foi durante o governo JK, no final dos anos 50. Então, é uma região de expansão da fronteira agrícola. Eu cheguei a mencionar no vídeo aí o fato de muitos cidadãos da região sul buscarem terras mais amplas no Centro-Oeste. Então, você vê muito gaúcho, muito catarinense morando no Mato Grosso do Sul, no Mato Grosso, certo? Isso tem a ver com a expansão da fronteira agrícola e também com o povoamento mais recente. De acordo com conhecimentos acerca das migrações internas no Brasil, é correto afirmar que, letra A região Centro-Oeste se destaca ao abrigar migrantes atraídos pelo desenvolvimento do agronegócio e do setor terciário da economia. Opa, gabaritão aí já. Letra A de novo. Por que setor terciário da economia? Porque além da agropecuária em si, hoje a gente tem uma lógica dos complexos agroindustriais. Né? Por quê? Porque hoje você tem várias cidades, eu acho que eu citei isso no vídeo também, né? Cidades do agronegócio. Você vai pegar a população urbana do Centro-Oeste, ela é muito grande, é a segunda maior do Brasil. Por quê? Porque muitas pessoas moram nas cidades que vão ser base para a atividade agrícola e pecuária que ocorre no interior, certo? Por que isso? Porque nessas cidades você vai ter a produção de equipamentos, tecnologias para serem usados no campo, e também nessas cidades você encontra as indústrias de beneficiamento. São as indústrias que vão moer a soja, que vão transformar soja em óleo de soja, em ração animal. São as indústrias frigoríficas, que vão ser de abate de animais, enfim. Então, isso é muito forte no interior de São Paulo e também no Centro-Oeste, de forma mais recente. Beleza? Então, por isso, o setor terciário, que é um setor de serviços que funciona, sobretudo, atrelado à questão da agropecuária. Ô, professor, mas a gente não teve aula disso. Como eu falei, essa é uma aula geral, então ela acaba tocando em vários temas. Vocês ainda vão ter, na GEO 2, o Hugo, ainda vão ter aula de agropecuária, tá? E vão ter aula de migrações também, mas isso lá para frente. Ainda está dentro do programa, porém, apenas mais para frente. Bom, aí aqui as outras alternativas, o gabarito é letra A mesmo. A letra B, a região sul apresenta significativa participação de imigrantes em sua população. Você vê que não, né? A região sul não tem uma cor tão escurecida. Tirando alguns pontinhos aqui, ela não tem cores tão escuras quanto o resto do país. C, a região sudeste se mostra desinteressante para os migrantes devido à transferência da capital no século anterior. Claro que não, a região sudeste sempre foi uma área a área mais atrativa do país. Porém, isso é um mapa de 2010. Muitos migrantes que vieram para o Sudeste vieram em períodos passados, em décadas passadas. Então, os seus descendentes já nasceram aqui. Por isso que o percentual de imigrantes ele parece não ser tão grande e ele é muito pontual. Ele está muito atrelado às metrópoles. Você não tem um espaçamento, como é o caso daqui do Centro-Oeste, porque nas áreas rurais você tem um espalhamento maior da população pelo espaço. Na cidade, não. Só foi confinado em alguns pontos. Tá? D. A região Nordeste se mostra pouco atrativa aos migrantes
devido à singularidade da cultura local e à intolerância diferente, pelo amor de Deus. Né? Não tem como marcar isso aqui. Letra A. Região Norte revela predomínio de moradores naturais em seus próprios municípios, como consequência das migrações de retorno ocorridas nas últimas décadas. Também não. A migração de retorno é uma coisa que vocês vão ver lá também com o Hugo, que aconteceu com a galera do Nordeste. Muita gente que morava no Nordeste e, por exemplo, migrou aqui para São Paulo, para o Rio, lá no meio do século passado, muitos voltaram para as suas respectivas áreas naturais por conta de um avanço que o Nordeste apresentou em termos econômicos nos últimos 20, 30 anos. É um assunto que a gente vai tratar bem quando falarmos de Nordeste. Beleza? Então, aqui ficamos na letra A. Número 5. A desconcentração industrial. Olha aí, vocês já trabalharam esse termo, já tiveram aula de revolução industrial e tudo mais. Verificada no Brasil nas últimas décadas, decorre, entre outros fatores, da letra A ação do Estado por meio de políticas de desenvolvimento regional, a exemplo da Zona Franca de Manaus. Pode ser? Tá? Porque o Estado ele é um agente muito atuante no processo de desconcentração industrial, porque é ele quem vai incentivar os investimentos em áreas até então carentes, investimentos em áreas interioranas, em cidades médias. Como assim? Ele dá aqui o exemplo da Zona Franca de Manaus, a gente vai tratar dela na aula de Amazônia. Mas a Zona Franca de Manaus é um polo industrial que quem criou foi o governo federal, justamente dando uma série de benefícios para quem decidisse colocar uma indústria ali, e esses benefícios eles seriam no sentido de corte de impostos, redução da carga tributária, uma facilitação de importação e exportação de produtos, enfim, tudo para baratear o custo do empresário. O empresário vai se sentir atraído por isso e vai colocar sua fábrica lá, seja em Manaus ou em qualquer outro ponto que ofereça essas vantagens. Beleza? Então, provavelmente o gabarito é de novo letra A. Vamos ver as outras. B. Elevação da escolaridade dos trabalhadores, o que torna o território nacional atraente para novos investimentos industriais. Não, ele não está falando do território nacional como um todo, ele está falando da desconcentração dentro do próprio Brasil, tá? Entre as regiões brasileiras. Presença de sindicatos fortes nos estados das regiões sul e sudeste, o que impede novos investimentos nessas regiões. Bom, a presença de sindicatos fortes realmente encarece a mão de obra. Quanto mais atuante é um sindicato, maior a negociação por salários maiores, maiores direitos. Isso automaticamente aumenta o custo de produção, porque aumenta o salário dos trabalhadores. Porém, falar em sindicatos fortes no Brasil hoje é muito complicado. A gente sabe que o custo de vida no sul e sudeste é maior mesmo. Mas pensar em sindicato forte, atuante, no Brasil hoje em dia é um pouco exagerado, até porque a gente vem observando uma flexibilização de leis trabalhistas nos últimos anos. Né? E mesmo que os sindicatos fossem fortes, eles não impediriam novos investimentos. Não impediriam. Eles poderiam restringir, mas não impedir. Letra D. Isenção fiscal oferecida por vários estados, o que impede novos investimentos nessas regiões. Mesma coisa. Vários estados oferecem isenções fiscais? Sim. Isso estimula a desconcentração industrial? Sim. Agora, isso impede novos investimentos nas regiões? Não, né? Pelo contrário, vai estimular. Está errado. Letra E. A globalização da economia, que por meio das privatizações induz o desenvolvimento da atividade industrial em todo o território. Ok, nem está errado isso não. Tá? De fato, as privatizações, a gestão da empresa de forma privada, óbvio que estimula a busca por menores custos e automaticamente isso acaba acarretando na desconcentração industrial. Porém, né, quando ele fala globalização, ele está se referindo ao processo em escala internacional. E a questão ela está buscando o Brasil, a realidade nas regiões brasileiras. Né? E outra, quando ele bota também em todo o território, é aquela coisa, né, que sempre os professores falam, sobretudo os portugueses, de todo,
nunca, jamais, sempre, esses termos sempre generalizantes tendem a criar algum tipo de problema. E não é em todo o território, né? A gente sabe muito bem disso. Que, beleza, existe a Zona Franca de Manaus aqui no norte, é um polo industrial. E mais aonde? No norte. Só. Praticamente só ali. Entende? Então, Zona Franca aqui, vou apontei para cá, mas aqui. Então, não é em todo o território. A coisa ainda é muito desigual. Tá? Beleza? Então, o gabarito da questão, novamente aqui, letra A. Show? Vamos aqui para a número 6 agora, da PUC. A Folha de São Paulo, em 4 de setembro de 97, publicou a seguinte manchete: renúncia, deixa eu ampliar um pouquinho aqui, renúncia fiscal sobe a 17 milhões de reais em 98. Significa que os subsídios, isenções e benefícios fiscais vão provocar nos cofres públicos perda de arrecadação. Essa renúncia é usada pelo governo federal como instrumento de desenvolvimento regional e de estímulo a alguns setores em especial, buscando atrair investimentos externos. Exatamente o que eu estava falando na questão anterior. Então, da renúncia fiscal é isso, é você abrir mão dos impostos que vão ser cobrados dos investimentos de empresas, certo? Isso, por um lado, vai gerar um déficit na questão dos impostos, como é o caso aí da reportagem, 17 milhões em 98. Mas por que os estados fazem isso? Por que o governo federal faz isso? Para atrair investimentos. Você perde imposto, mas na teoria você vai ganhar investimento em geração de emprego e você vai dinamizar a economia de algumas regiões. Isso é uma grande discussão em torno aí das leituras do capitalismo, se isso deve ou não ser feito, enfim. Enquanto nós, cidadãos comuns, pagamos impostos, as empresas muitas vezes têm uma carga reduzida, mas por outro lado ela gera emprego. E isso é um debate muito amplo, melhor nem entrar nisso agora. A questão é a seguinte: considerando a dinâmica da expansão geográfica das atividades econômicas no território brasileiro, assinar a alternativa correta. Então, quando ele fala dinâmica da expansão geográfica das atividades econômicas, ele está falando de novo na desconcentração industrial. Aí está falando no espalhamento das indústrias para o interior de São Paulo, interior do Rio, Goiás, né, a região de Brasília, ali, região sul, etc, etc. Bom, letra A. Embora haja alguma iniciativa do Estado brasileiro para atrair investimentos externos, trata-se de uma ação sem efeitos significativos nessa fase do aumento da força do mercado. Não, né? Claro que tem efeitos significativos. O próprio enunciado menciona isso. Então, o objetivo é a desconcentração. B. A política da renúncia fiscal é um bom exemplo brasileiro de estratégia adaptativa frente à realidade da economia global. Esta última exige mudanças nas condições pré-existentes para se instalar nos países. Esta última... faz sentido, né? Por que é uma estratégia de adaptação do governo frente à realidade econômica global? Porque se o teu país não faz isso, se o Brasil não faz isso, não renuncia, não dá benefícios para atrair investimentos, se o Brasil não faz, a China faz, a Argentina faz, a África do Sul faz, a Índia faz. Ou seja, se você começa a não agradar o capital privado, que é hoje quem manda na economia mundial, o teu país entra em crise. Ninguém vai investir nele, você vai ficar asfixiado. É o que acontece, por exemplo, na Venezuela hoje, por uma série de outras questões, que não jogam esse jogo. Você tem que jogar o jogo do neoliberalismo. A gente vive uma realidade neoliberal, né? Onde os governos eles têm que se adaptar, eles têm que fazer um papel de agente facilitador para os investimentos privados, para que o capital circule internamente e externamente. Capital, mercadorias, ideias, enfim. Então, a letra B aqui já está bem bonita. Já podemos deixar aquela bolinha aqui. Eu, pelo menos, quando eu faço questão assim, eu gosto da alternativa, eu boto aqui a bolinha. E eu boto sempre um Fzinho aqui quando eu acho que está errado. Letra C. No caso brasileiro, somente o nível federal do Estado usa a renúncia fiscal para atrair novos investimentos externos. O nível estadual não tem dado essa direção. Claro que não. Errado. Todos os níveis. Federal,
municipal e... Ué, o que é isso aqui? Por que ficou essa... Fui eu que fiz isso aqui? De onde surgiu essa... Ah, tá, está se movimentando. Como está aparecendo isso aqui, eu não sei como algum de vocês está fazendo isso. Eu não tô... Sim, tem Não como a sei o gente que marcar é. na tela, tipo, ficou com Ah, dúvida, é? bota um ponto de Sério? interrogação, um xizinho quando você cancela a questão. Maneiro, cara. Maneiro. Não sabia, não. Como vocês fazem isso? Tem alguma coisa específica aqui É no uma aplicativo? ferramenta aqui do Zoom. Pô, onde é que eu quero aprender isso, cara? Pô, vocês não me ensinam, mano. Eu tô meio susto. Pode botar aqui. O xizinho aqui, a interrogação. Pode tranquilo. O Mas eu Lucas já quero. me ensinou essa ferramenta várias vezes, só que acho que no meu computador não tem, ou eu que sou lerda mesmo e não achei. Mas é bem maneiro mesmo. Pô, eu aqui com o meu mouse todo básico. Eu vou procurar aqui depois. Bom, pode botar no X aqui na também, cara, tá errado. Letra D. Os fatos recentes demonstram o insucesso dessas iniciativas para a atração de empresas transnacionais. Também está errado, pelo contrário. Essas iniciativas elas atraem capital externo. Então, não teve insucesso, não. Letra E. A renúncia fiscal trouxe poucas alterações no quadro regional do país. No Nordeste, por exemplo, ainda predomina uma economia tradicional e não há sinais de interesse da economia global se instalar naquela região. Também é errado. Tá? O Nordeste, como eu mencionei aqui, a gente vai ver isso melhor depois na outra aula, o Nordeste é uma área de investimentos recentes. A gente está tendo, sim, um crescimento daquela região. Isso, inclusive, motivou a tal da migração de retorno que nós falamos ali na outra questão. Beleza? Tranquilo? Então, o gabarito mesmo ficou na letra B. Tá? De fato. Show? Deixa eu ver aqui. Essa aqui é discursiva. Então, vamos pular aqui para os contextualizados, tá? Do capítulo 15 ainda. Página 153. Deixa eu ver aqui. Tá. Considerando dados e informações relativas ao sistema regional do Brasil, assinale a afirmativa verdadeira. Letra A. As dinâmicas espaciais das regiões norte e centro-oeste do Brasil sintetizam tempos e espaços diferenciados. A primeira é marcada pela circulação fluvial e rodoviária, que abre clareiras na floresta, e a segunda é definida pelo papel do moderno agronegócio. Pode ser, tá? Sim, né? Você tem... Vou tentar traduzir aqui. Ele está falando que a região norte é marcada pela circulação fluvial, né? Você tem os rios como importantes vetores de ligação das cidades, e as rodovias que foram construídas ali, né? A partir dos governos militares, Transamazônica, Belém-Brasília e tal. E a região centro-oeste, a introdução do agronegócio, né? Dos complexos agroindustriais. Então, realmente, vamos deixar aí a interrogação. B. Na região sudeste do país, dadas as características históricas e geográficas do seu desenvolvimento, a distribuição da população apresenta estrutura dispersa, sem efeito significativo de aglomerações. Sem efeito significativo de aglomerações demográficas. No Sudeste não tem aglomeração de pessoas, pelo amor de Deus, né? Erradíssimo. C. A região sul do Brasil corresponde ao núcleo original da industrialização, fenômeno que justifica estar nas capitais dessa região a maior centralidade exercida pelo mercado financeiro. Também não. Tudo errado aí. Tampouco o sul é a região de núcleo original da industrialização. A industrialização original do Brasil ocorre no Sudeste, né? Rio e São Paulo, e nem o mercado financeiro tem a região sul como principal centro de atuação. A Bolsa de Valores do Brasil tem São Paulo. Letra D. Na região nordeste do país, é flagrante a transformação causada pelo dinamismo econômico que fortaleceu as cidades médias, em detrimento do tradicional papel
central das metrópoles. Não, no Nordeste, os investimentos, esses que eu falei que estão ocorrendo, eles ainda estão muito focados nos centros tradicionais, né? Cidade de Recife, cidade de Salvador, cidade de Fortaleza, tá? Basicamente isso aí, ok? Então, ficamos lá no gabarito de novo, letra A, né? Mais uma vez, quase todas as questões que a gente fez aqui até agora ficaram na letra A. Questão 10, simplesinha. Observe o mapa a seguir. O critério adotado na divisão regional descrita no mapa tem por referência. Então, regionalização, de novo, do Geiger. Tá? Geiger, Amazônia, Nordeste, Centro-Sul. Qual é o critério dele aí para regionalizar o país? Letra A base física territorial, onde se destacam as bacias hidrográficas. Não, ele não leva em consideração apenas a base física. B, os aspectos demográficos, considerando a distribuição da população brasileira. Também não. É uma regionalização mista. Ele leva em consideração mais a questão humana, claro, né? Socioeconômica, sobretudo, questões históricas e tudo mais. E tem como foco ele também um pouco nesse... Deixa eu tocar uma mensagem aqui do WhatsApp, me dá uma coisa aqui na cabeça. Eu não sei, ainda mais que eu não sei quem está mandando mensagem, mas enfim, não é apenas aspectos demográficos, não, tá? C, o setor secundário, mediante o número de estabelecimentos industriais, também não. O foco não é a indústria. D, as características socioeconômicas relativas à população e às atividades produtivas. Sim, sim. Né? Socioeconômicos, então você tem, né, a história de ocupação em relação à sociedade, atividades produtivas que foram inseridas em cada uma dessas regiões e tudo mais. E a letra E, os elementos de ordem natural relacionados com tipos climáticos. Não é só exclusivamente física. Tá? Beleza, então fechamos na letra D. Valeu, galera? Tranquilo, né? Eu sempre esqueço o horário de fim da aula, cara. É 45, é meio-dia, não sei. Vamos fazendo aí, mas pelo menos umas 2, 3. Aproveitar que a gente pegou aqui no Breu. Questão 11 da PUC. Leia com atenção. Todo espaço regional é fruto de uma história geológica, geomorfológica, pedológica e hidrológica, modificado por sucessivas formas de atividades antrópicas humanas, né? Às vezes bastante perturbadoras. Citação do Aziz Absaber. Segundo o autor, vários são os processos que formam o espaço regional. A partir do que foi mencionado, pode-se perceber nas realidades regionais que... Então, segundo o autor, vários são os processos que formam o espaço regional. A partir do que foi mencionado, pode-se perceber que nas realidades regionais que... Letra A. Em uma região tropical, as ações humanas, juntamente com os fenômenos geológicos, são os principais elementos na constituição do perfil da região. Por que só na região tropical? É estranho isso. Porque nas outras regiões não. Essa coisa de você colocar o clima como condicionante para alguma característica, isso é um pensamento já ultrapassado. Tá? Então, isso aqui não faz muito sentido. Tá? B. As ações humanas, como a urbanização e a modificação do curso dos rios, por exemplo, somente são importantes na forma de uma região, se forem perturbadoras, ou seja, se você tiver uma... Eu não sei nem o que ele consegue um perturbador, mas, enfim, deve ser uma modificação intensa, né? Claro que não precisa ser perturbador. Qualquer tipo de atividade humana que modifique a paisagem vai, de alguma maneira, diferenciar a região ali. Então, também não vejo... É uma questão mais conceitual, né? Essa questão aqui da PUC. Então, também não vejo muito sentido nela. Letra C. Por serem perturbadoras, especialmente quando mal planejadas, as ações humanas terminam dando o tom principal das características de uma região. Ou seja, a região ela só vai ser caracterizada pela ação humana e não pelas características naturais? Não. Né?
você vai ter características mistas. Beleza? Eu sei que essa questão é um pouco conceitual, pode estar dando uma confusão aí para vocês, mas também não concordo com o que ele está falando aqui. Essa questão de só as ações humanas vão dar o tom principal de uma região. Depende. Tá? Uma região condensa em suas características a complexidade tanto dos fenômenos naturais como a produção social do espaço. Opa, bonito. Né? Então, a região é um produto da atuação do ser humano em relação à natureza. É o que a geografia estuda, inclusive. É o nosso objeto de estudo aqui da disciplina. Então, a letra D está bem bonitinha. Certamente deve ser ela. Vamos ver a história dos processos naturais, embora marcado pelos tempos longos da natureza, tem menor importância na determinação dos quadros regionais. Claro que não. De novo, ele está reduzindo a importância da natureza em relação ao ser humano. Na verdade, as outras alternativas, menos a letra D, reduzem a importância do físico. Aliás, só a letra A que faz o contrário. Reduz a importância do humano. Quando, na verdade, é uma mistura dos dois. Certo? Então, o gabarito aqui é a letra D. Show? Vamos aqui à questão 12. Eu acho que eu vou encerrar nela, cara. Encerrar nela, porque daqui a pouco eu tenho que... se bem que essa aqui eu acho que é bobinha. Isso aqui... vai pedir... Essa aqui é bobinha. A resposta vai ser Centro-Sul. Está descrevendo aqui características da região mais moderna do país, aquela coisa toda que vocês já viram no vídeo. Então, o gabarito vai ser letra A. Não. Vamos fazer a próxima aqui. Deixa eu ver alguma legal para fechar. Tem questão pra caramba ainda. Tinha uma aqui que eu tinha visto. Não. Vamos fazer essa aqui mesmo, então, número 13. O Brasil é uma república federativa que apresenta muitas desigualdades regionais. Confrontando-se dois aspectos, a igualdade jurídica entre os Estados-membros e as disparidades econômicas entre as regiões, pode-se afirmar que, letra A, o desequilíbrio econômico regional vem sendo, ao menos parcialmente, atenuado pelo menor número de representantes do Sudeste no Congresso Nacional em comparação aos dos estados do Norte e do Nordeste. Parcialmente isso é verdade. Né? Eu falo sobre isso quando a gente entra em Nordeste. Tá? Por que ele fala isso aqui? O desequilíbrio econômico vem sendo parcialmente atenuado. Porque no Congresso Nacional, né, tanto no Senado, como sobretudo, principalmente no Senado, na verdade, mais até do que a Câmara, você tem uma eleição de 3 senadores para o Estado. Né? E as regiões que têm mais estados são exatamente Norte e Nordeste. Não, o Norte tem 7 estados, o Nordeste tem 9. Isso significa que você tem um monte de senador desses estados da federação. Enquanto isso, o Sul e o Sudeste, né, que são os mais ricos, possuem menos representantes. Tá? O Nordeste também tem muitos representantes na Câmara dos Deputados, porque é a região que é a segunda região mais populosa do Brasil. Enfim, então essa daqui está de acordo com a realidade. Vamos ver as outras. B. A região Norte é a menos representada no Congresso Nacional. Fato notável, principalmente no Senado, derivado daí uma situação de desigualdade perante as demais regiões. Não, errado. Né? O Norte tem 7 estados. 7 vezes 3, 21. Então, são 21 senadores que compõem ali a base dessa região. Tá? Por exemplo, a região Sul só tem 3 estados. Então, tem 9 senadores. C. A região Sul goza de ampla maioria na representação no Congresso Nacional. Olha aí, acabei de falar. Que lhe tem permitido obter vantagem. Errado. D. O princípio da igualdade, garantido pelo número fixo de senadores por Estado, permite uma distribuição equilibrada dos repasses federais entre diferentes regiões do país. Não. Né?
não permite, justamente porque cada região tem um número de estados. Beleza. Cada estado tem um número fixo de senadores, 3. Mas como cada região tem um número de estados diferente, e aí? Nordeste, por exemplo, tem 9. Os estados nordestinos, apesar de sua pouca representatividade no Congresso, errado, não precisa nem ler. Então, gabarito mesmo, letra A. Beleza? Enquanto as regiões mais ricas têm importância econômica, politicamente falando, pelo menos no Congresso, você tem uma inversão ali a partir, sobretudo no Nordeste, uma força desproporcional à sua economia. Beleza, galera? Então, vou parar aqui o experimento, vou parar